Alcântara Júnior, faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Gostaria agora que todos os membros da mesa ficassem de pé para que pudessem receber os aplausos da nossa plateia e pedir que os senhores retornem aos seus assentos para que nós possamos formar a mesa técnica, para que possamos dar prosseguimento a esta audiência pública. Uma salva de palmas à nossa mesa. Muito obrigado à contribuição de cada um dos senhores. Peço agora que tomem os seus assentos para que nós possamos posteriormente formar a mesa técnica para a continuidade desta audiência. Na verdade, vou reconvidar, cumprindo o protocolo, o secretário municipal de Meio Ambiente, José Geraldo Santos, que pode permanecer ou retornar à nossa mesa, a formação da mesa técnica, a nobre promotora Viviane Lobato Sobral, nobre promotor Antônio Lopes Maurício, também peço que retorne para a formação da mesa técnica, doutora Mara Cardoso, também do consórcio de desenvolvimento socioeconômico, o CODESEI, doutora Simone de Fátima Pinheiro Pereira e o senhor Bosco Favacho, também do CODESEI. Esta é a nossa mesa técnica. Peço ao público uma salva de palmas à nossa mesa. Gostaria mais uma vez de registrar e agradecer a presença do senhor Aladimar Carvalho, representando o Grupo Vilaça, a Major Sandra Leite, representando nesta oportunidade o Tenente-Coronel Adilson, do 14º Batalhão de Polícia Militar da Vila dos Cabanos, o senhor José Ribeiro, da Alo Norte, secretário adjunto de Educação, o senhor Jacob Sistumano, doutor Giovanni Bruno Ruiz, da OAB de São Paulo, vereador eleito, doutor Paulo Alcântara, vereador eleito, Padre Carlos Silva, vereador Luiz Tavares, vereador eleito Iberê Miranda, a secretária municipal de saúde, senhora Eugênia Teles, vereador eleito, senhor Júnior Gawa, vereadora Lúcia Nascimento e também o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Pedro Tavares. A todos o nosso muito obrigado pela participação. Pois bem, neste momento nós vamos ouvir o senhor Bosco Favacho. Ele vai fazer a apresentação da metodologia de conforme as exigências do Ministério das Cidades, né? E também fará a apresentação do atual Comitê Executivo para a construção do Plano de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico da cidade de Barcarena. Com vocês, senhor Bosco Favacho. Ele vai fazer a apresentação da metodologia de construção do plano conforme as exigências, e também fará a apresentação do atual Comitê Executivo para a construção do Plano de Resíduos Sólidos. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou secretário executivo do consórcio, né, do qual faz parte Barcarena, e que foi chamado a colaborar na elaboração, na construção dos planos municipais de saneamento básico e de resíduos sólidos. E vejam bem que eu começo chamando de planos municipais de saneamento básico e de resíduos sólidos. Gestão integrada de resíduos sólidos. Nós vamos sintetizar. Plano de saneamento é um, plano de resíduos sólidos outro. E nós estamos falando dos dois juntos. Por quê? Porque por uma facilidade metodológica, convém que a gente faça a discussão conjunta desses dois planos. Até porque o plano de saneamento já fala em 4 vertentes: de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Então, já que a gente vai tratar disso, a gente trata de uma vez só e, ao final, a gente tem 2 produtos. Os planos de saneamento básico e o de resíduos sólidos.
Devo situar também, inicialmente, o seguinte: o que eu vou expor não é a metodologia em si da construção, do conteúdo do plano, do se chegar ao conteúdo do plano. É apenas o roteiro para se chegar à construção. Ou seja, eu preciso transmitir para a sociedade, para os companheiros aqui presentes, eu preciso transmitir a certeza de que nós não vamos parar nesta audiência, que há um caminho a ser seguido até que a sociedade possa apresentar à Câmara Municipal, aos nobres vereadores, um plano que deva se transformar em lei. Nós vamos apresentar, então, um projeto de lei chamado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? E a necessidade de que esses planos sejam transformados em leis, para que possa haver a cobrança por parte da sociedade civil, a cobrança da execução do plano. Por quê? Nós estamos começando a construção do plano. Começando, dando pontapé inicial. Mas o plano vai ser construído pela sociedade civil. A metodologia para a construção em si do plano vai ser discutida pela sociedade civil. Para dar partida, nós seguimos o roteiro que foi elaborado como termo de referência, foi elaborado pela FUNASA, um termo de referência complicadíssimo. Foi elaborado também um termo de referência pelo Ministério das Cidades, foi elaborado um termo de referência pelo Ministério do Meio Ambiente, foi elaborado um termo de referência pela Eletronorte, e depois eu vou contar a historinha da Eletronorte. Mas se nós fôssemos levar em conta o roteiro traçado por esses termos de referência, sabe quando nós poderíamos entregar nosso plano? Eu acho que nunca. Por uma razão muito simples. É tão complicado e tão caro que nenhuma cidade do norte teria condição de fazer esse plano. Vocês imaginem só que a metodologia da FUNASA diz que em cada comunidade, por menor que seja, tem que haver uma audiência. Aí eu fico imaginando o seguinte: como eu vou fazer no Moju 76 audiências, custando em média o que custou esta audiência, que felizmente teve um apoio empresarial. Mas quem me garante que lá em Limoeiro do Ajuru eu vou ter um apoio empresarial se não tem empresa? A prefeitura não pode pagar 400 mil por um plano, não é verdade? Então nós tivemos que fazer uma coisa diferente aqui, tivemos que pegar esses planos e adequá-los à realidade da Amazônia. E tivemos que contar com a boa vontade e a compreensão do Ministério Público, porque senão o Ministério Público poderia bater o pé e dizer: não, eu quero como está dito aqui. E aí a gente estaria correndo o risco de apenar os nossos dirigentes, porque não haveria forma real de cumprir isso. Felizmente, o Ministério Público, já lá no ano passado, numa célebre reunião feita aqui em Barcarena, com a presença de praticamente todos os promotores dos 9 municípios, sugeriu que nós fizéssemos essa adequação do roteiro e adequação metodológica. E, para nossa agradável surpresa, quando nós chegamos a Barcarena, os senhores promotores já tinham também intuído que precisava haver modificação no roteiro. Então, este roteiro, que hoje eu vou apresentar para os senhores e para as senhoras, é decorrente desse entendimento. O entendimento de que a Amazônia é uma particularidade, que nós não podemos tratar Barcarena
como se a gente estivesse em Ipatinga, em Minas Gerais, ou se estivéssemos em Cianorte, né, no Paraná, ou como se estivéssemos numa das cidades do Rio Grande do Sul, que tem 5.000 habitantes, né, e um territóriozinho que a gente atravessa a pé sem se cansar. Não é verdade? Dou um exemplo de no Paraná, 34 municípios se reuniram para fazer o seu plano, da forma consorciada, como nós estamos fazendo também aqui. Só que os 34 municípios, o território somado dos 34 municípios, não dá a metade do município de Moju. Porque numa área equivalente à metade do município do Moju, tem 34 municípios. Ah, bom, aí a gente pode, cada município daquele com uma universidadezinha, uma faculdade, se torna razoavelmente mais simples, não é verdade? Então, daí as nossas dificuldades e daí a gente chamar a atenção para a necessidade do envolvimento total da sociedade. Não é só do poder público, não é só do poder público municipal, estadual ou federal, é a nossa participação, pessoal. Porque somos nós que vamos transformar a face desse município. Se nós não fizermos isso, quem fará por nós? É até meio bíblico isso, né? Quem fará por nós? Se eu não for por mim, quem o será? Aquela história toda. Então nós temos que fazer isso. E para fazer isso, nós elaboramos um roteiro simplificado. Um roteiro que dá sim para ser cumprido. Mas que começa com uma coisa, um compromisso que tem que existir entre nós. Nós vamos fatiar, fatiar está na moda falar essa palavra. Nós vamos fatiar a construção do plano. Nós vamos nos preocupar de cada vez com o próximo passo. Mas vamos dar aquele passo e preparar o passo seguinte. Como está sendo feito aqui. Já lá atrás, nós tivemos várias reuniões com o Ministério Público. Já lá atrás tivemos várias reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente. Já lá atrás a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal constituiu um grupo de carregadores de piano, que a gente chama de Comitê Executivo, que mais tarde eu vou até apresentar quem faz parte desse Comitê Executivo, porque é graças a esse Comitê Executivo que nós estamos chegando neste dia. O Comitê Executivo foi muito importante, carregou o piano. E temos então, tivemos uma divulgação fenomenal, uma divulgação ampla, que faz com que esta primeira audiência seja bastante significativa para a sociedade. Qual é o objetivo desta primeira audiência? O objetivo é a gente constituir, por eleição direta, a gente constituir um comitê maior, que nós chamamos, então, de comitê ampliado ou comitê de acompanhamento, como a gente quiser. O nome técnico é comitê de acompanhamento, mas o apelido virou ampliado, né? Comitê de acompanhamento. E é esse comitê de acompanhamento é que entra em cena a partir de hoje à tarde. A partir do fim da nossa primeira audiência. Porque será esse comitê de acompanhamento composto paritariamente de representantes de todos os segmentos sociais. Isso é importante, todos os segmentos sociais terão que fazer parte desse comitê de acompanhamento. E esse comitê assume, então, a obrigação de fiscalizar o que esteja sendo feito tecnicamente, de discutir a metodologia técnica de discussão do plano. Como é que vai se dar a construção desse plano? É o comitê ampliado que vai discutir. Alguém poderia dizer, não, tem que discutir todo mundo junto. Olha, se a gente juntar 1000 pessoas para discutir a metodologia técnica, nós não vamos chegar a grandes horizontes. Por isso nós temos que juntar o máximo que a gente possa, com a maior diversidade possível, mas que também seja operacional, um número operacional. Porque se a gente colocar muita gente no comitê, na hora de reunir não dá quórum, e aí?
Aí convoca de novo, não dá quórum de novo, e aí, morre? Não pode acontecer isso. Tem que ser um número equilibrado que permita que haja sempre quórum, porque as reuniões desse comitê fatalmente serão semanais. Fatalmente, não tenham dúvida. Quando não forem assim, dia sim, dia não. Porque a missão é muito espinhosa desse comitê. Nós vamos proceder, então, aqui à eleição desse comitê. É esse comitê que vai elaborar a metodologia e que implica, em termos de roteiro, implica em sair marcando logo. Primeiro, onde nós vamos fazer as reuniões comunitárias? Vamos ter que fazer reunião comunitária. Não dá para ouvir todo mundo de todas as comunidades aqui. O comitê executivo, os técnicos, o comitê ampliado, precisam ir à comunidade. E aí vocês vão dizer, mas vamos visitar todas as comunidades? Se a gente for visitar todas as comunidades, a gente vai cair no mesmo problema da metodologia do governo federal. Não dá para visitar todas as comunidades. Então nós temos que eleger alguns polos onde nós venhamos a fazer a reunião comunitária. Então, nós vamos definir, nesse polo a gente puxa as comunidades tais, e vamos discutir naquele polo. E a gente vai documentar tudo. E aí faz o seminário, ou faz encontro, ou faz oficina. Não sei o que nós vamos fazer. Quem vai definir essa metodologia é esse comitê que nós vamos eleger hoje. Tá? O fato é que nós vamos sair dessas reuniões comunitárias, nós vamos sair com demandas, com elementos de conhecimento e com delegados dessas comunidades para participar da sequência. Serão, então, esses delegados das comunidades, essas discussões feitas nas comunidades que vão alimentar a construção do plano. Porque, ao mesmo tempo que nós fazemos essa reunião nas comunidades, ao mesmo tempo, grupos técnicos no município estarão fazendo pesquisas de fontes primárias, pesquisas de fontes secundárias, entendendo-se que haverá então visita ao campo para colher dados, para fotografar, para pegar opinião, para preencher formulários, para atender reclamos, e vamos documentando tudo isso com foto, com ata. É importante, foto, ata, filmagem, lista de presença, etc. Tudo isso. Uma vez coletado tudo isso, passado pelos técnicos que vão ver a consistência desses dados, tá certo? Dá só um exemplo de consistência para a gente ter uma ideia rápida. O IBGE fala que quase 100% dos municípios do Pará têm água encanada. Não é verdade. Não, é inconsistente esses dados. Se você procurar, no campo você vai ver que não é verdade. Então não dá para acreditar nesse negócio. Não é verdade? Então nós vamos ver essa situação toda. Uma vez consistidos os dados, uma comissão vai redigir, então, o chamado diagnóstico. É um trem que vai dizer, olha, a situação do saneamento básico, a situação do resíduo sólido no município de Barcarena, área por área, é a seguinte, esblau, fala lá, tá certo? E tem que se voltar àquela reunião na comunidade com aqueles delegados para dizer, escuta, isso aqui que a comissão de redação escreveu, é isso mesmo? Aí eles vão dizer, não é bem isso, é aquilo, tal. A gente conserta tudo. E aí vem a segunda audiência. A segunda audiência para a qual vocês já estão automaticamente convocados. Entendeu? Nós temos que marcar essa segunda audiência porque nessa segunda audiência nós vamos apresentar, quando eu digo nós, eu digo não só o comitê executivo, mas principalmente o comitê ampliado e o comitê técnico a ser formado.
Vamos apresentar, então, o diagnóstico. Olha, Sociedade Civil de Barcarena, o diagnóstico é este. Tchum. Vocês validam ou não validam? E aí vai ser uma audiência de discussão em cima do diagnóstico. Nós temos que sair da audiência com o diagnóstico validado. Alterado, mudado, mas ele tem que ser validado. Ponto. É em cima desse diagnóstico que novamente os vários técnicos especificamente vão trabalhar. Eles vão trabalhar, eles vão criticar os dados, eles vão averiguar, eles vão procurar soluções técnicas para aquilo, certo? Eles vão coletar informações sobre o que vai acontecer ainda em Barcarena e como isso que vai acontecer, como isso vai afetar Barcarena em termos de saneamento, em termos de resíduo sólido. É aquilo que a gente chama de construção de cenários, né? O que vai acontecer com Barcarena na hora que o porto da Cargill e da Bunge estiverem construídos mais ali em cima? O que vai acontecer com Barcarena? Não sei. O comitê ampliado vai discutir isso. E vai dizer, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que vai acontecer quando houver a duplicação do porto? Quando instalarem a siderúrgica? Quando vier as balsas da hidrovia e da ferrovia? O que é que vai acontecer? Então eu preciso construir cenários. Porque se eu não tiver cenários, eu não sei o que eu vou fazer com validade para daqui a 5, 10 anos. Não é verdade? Então vamos constituir cenários. E aí entra um outro ponto. Eu não faço nada. Como é que eu vou estar em Barcarena se eu não fizer nada no campo do saneamento ou no campo do resíduo sólido? Bom, mas eu quero fazer alguma coisa. Se eu fizer o mínimo, como vai ser? E se eu quiser uma Barcarena bacana, etc, etc, sonho de todos nós, né? Então eu vou ter cenários diferentes. E para eu chegar a esse cenário que eu desenhei, eu preciso de planos, projetos, programas. E aí a briga é feia. Eu vou ter que desenhar planos, projetos e programas. Mas será que se eu fizer plano, projeto e programa no ar, o prefeito vai poder tocar? Eu acho que não. Porque ele vai dizer, quanto custa? E eu não sei. Só para vocês terem uma ideia dos custos. Foi feito um projeto de aterro sanitário para atender Tucuruí e Breu Branco. Na época, as duas cidades somadas davam 35 mil habitantes. A previsão de custo era de 3,5 milhões para fazer o aterro sanitário. E custaria a manutenção 1 milhão por ano. Certo? Então, se eu não disser para o prefeito ou para as autoridades quanto custa, ele vai engavetar o meu plano, o meu projeto, o meu programa. Não é verdade? Então, eu vou ter que fazer orçamento de tudo isso. E mais, eu vou ter que dizer de onde eu vou pegar esse dinheiro. E mais ainda, quando eu vou precisar desse dinheiro. E então, eu preciso dizer o que é, quando eu vou fazer, quanto custa. Tudo isso eu preciso passar. Mas vocês têm que ficar também de posse dessas informações. Por quê? Porque isso precisa ir lá para o PPA. Tá certo? Mais ainda, a cada ano vocês têm que olhar o PPA, olhar o programa de vocês e inserir na LDO e na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, vejam um processo complexo. Eu estou dando o roteiro da coisa, a metodologia vai ser... Tá certo? Então, nós vamos ter que chamar, nessa terceira fase, novamente os técnicos, e aí entram técnicos de outros municípios, que a gente vai chamar, que vão colaborar conosco, entram os técnicos das empresas que vão ser cedidos para colaborar conosco. Aliás, o Ministério Público já falou isso com as empresas, as grandes empresas, e eles vão orçar tudo isso, vão fazer cronogramas de tudo isso. É esse produto, quando estiver pronto, aí novamente se faz uma terceira audiência pública, que felizmente o Ministério Público concordou que bastam 3 audiências públicas, senão a gente ia morrer fazendo audiência pública, né? A terceira audiência pública, nós vamos discutir o plano. Aí vai ser apresentado o volumão aqui, está aqui,
sei quantas cópias, ou já foram passadas antes para a sociedade civil. Não sei como vai ser, vocês vão definir. Mas vamos discutir o plano, porque aí nós teremos solução tal, custo tanto, tanto e tanto. E aí, do que nós batermos o martelo, nós chamamos de validação. Nós vamos validar, então, esse plano. Será esse plano validado, com aval, então, da sociedade civil, é que nós vamos, então, encaminhar para a Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal vai discutir isso, mas como tem participação dela na elaboração do plano, tem participação do Executivo na elaboração do plano, tem a participação da sociedade civil organizada e desorganizada no plano, é pouco provável que a Câmara mexa, embora ela possa mexer. E a gente precisa ficar atento a isso, tá? Para que a Câmara não mexa errado também. Precisa ficar atento a isso. Tem que fiscalizar também o vereador. Uai, não é verdade? E aí isso a gente encaminha então para a Câmara aprova e o prefeito sanciona como lei. E aí a sociedade civil tem isso na mão, foi ela que construiu, o Ministério Público tem isso na mão, e a cada início de exercício, o Ministério Público vai dizer, olha, está previsto para esse ano isto. A sociedade civil está dizendo, está previsto para esse ano isto. Aí o poder público pode dizer, não, mas eu quero construir, ao invés disso, eu quero construir um aterro lá perto do terreno da comadre Maricota. Será que vai poder? Não vai poder. A comadre Maricota não vai ter o aterro sanitário dela, porque vai ser seguido aquilo que esteja no plano, aquilo que esteja orçado, aquilo que esteja votado, aquilo que seja a lei do município. Esse é só um começo de um processo de planejamento. É só o começo. Ao longo desse processo, a própria sociedade civil vai identificar algumas coisas que precisam ser mudadas. Só dando um exemplo. O nosso amigo Eustáquio, a quem eu saúdo, por ter ser um dos que tomou a iniciativa de cobrar esse plano, ele fez até uma sugestão aqui. Vamos trabalhar a reforma da lei orgânica do município para ter consciência de que as secretarias sejam claras em suas áreas. Perfeito. Nós vamos talvez ter que mudar, sim, né? A lei orgânica do município. Nós vamos ter que mudar outras leis, mas não é nossa tarefa agora. Agora, a nossa tarefa tarefa desta audiência, é constituir o grupo ampliado, ponto. Nós não vamos discutir se vamos fazer aterro, se não vamos, se o governo atual é culpado, o anterior é culpado, o próximo é culpado, nada, não é esse o momento. Isso nós vamos discutir lá na audiência, na reunião do polo comunitário. Lá nós vamos nos pegar, tá certo? Mas aqui não, aqui nós vamos ter consciência de eleger a comissão ampliada que vai ficar de olho nos trabalhos, vai colaborar e vai definir a sequência metodológica do trabalho, tá bom? Isso, então, é o roteiro, o que eu expus para vocês é o roteiro do nosso trabalho daqui para frente. E como disse o doutor Maurício, a minha expectativa, a expectativa do Ministério Público é que no primeiro semestre do ano que vem, a gente tenha essa lei aprovada. Sabe por quê? Porque a gente pega e enfia esse negócio no PPA, que vai ser discutido esse ano. Não é verdade? Então, essa é a minha participação, eu agradeço, mas eu queria chamar, se possível, para apresentar o pessoal do Comitê Executivo. Do Comitê. A mesa autoriza? Para apresentar o nosso pessoal. Pode ser? Seu Bosco, só antes da apresentação do comitê, este que é o comitê atual, é importante destacar que o prefeito eleito, Antônio Carlos Vilaça, tem tido uma participação não só como empresário, apoiando a realização do evento, mas também como prefeito. Até porque esta é a primeira audiência, provavelmente a próxima, talvez só no próximo ano, quando teremos um novo governo. E esse governo tem participado de forma crucial e
nós gostaríamos de agora registrar a presença do prefeito eleito, Antônio Carlos Vilaça. Gostaria que vocês me ajudassem a recepcioná-lo com uma salva de palmas. Ele está sendo convidado a compor esta mesa, até para que fique a par desse processo inicial e possa, de forma eficaz, a partir do ano que vem, dar continuidade aos trabalhos com o comitê executivo, na formação deste comitê executivo e com toda a sua equipe, né? Isso faz parte desse processo de transição que, aliás, iniciou há algumas semanas e tem sido um trabalho de êxito entre o governo eleito e o governo atual, esse processo de transição. E, então, assentado o prefeito eleito Antônio Carlos Vilaça, o senhor Bosco, do CODESEI, continua com a apresentação agora do atual Comitê Executivo da Constituição.